Andréia, a senhora estava me contando que chegou no Ministério Mudança de Vida devido a uma situação bem difícil que a senhora passou. A senhora estava em casa e, junto com a sua irmã, estava assistindo um programa e a senhora ouviu um direcionamento que mexeu muito com a senhora e fez com que tomasse a decisão, não foi? Foi isso mesmo. No início de 2022 foi muito difícil para mim. E eu era católica. E eu tinha uma irmã que já era evangélica e sempre orou muito para que eu e a minha família nos convertêssemos e passássemos a ser cristãos. E esse dia a minha irmã, devido a essas dificuldades, eu tinha perdido minha fé, eu estava totalmente afastada de Deus. E a minha irmã assistindo esse programa e eu passando pela sala, ouvi uma palavra dizendo: no momento que você tem uma dificuldade, não é a hora de você voltar as costas para Deus, é agora que você tem que se voltar para Ele. E eu entendi que aquela palavra era para mim. Na hora eu parei, sentei do lado da minha irmã, comecei a assistir, só que o interessante é que não era do ministério, porque a minha irmã pertence a uma outra igreja. E eu me lembrei da bispa, porque antes disso, a minha irmã já havia me mandado vídeos da bispa, e eu assisti, eu gostei dela, tal, mas eu não dei continuidade. E no momento que eu ouvi essa palavra, eu lembrei, e aí comecei a assistir os vídeos, e era próximo do propósito dos 52 dias do ano passado. Aí eu disse para minha irmã, eu quero ir naquela igreja, que eu nem sabia onde era, eu não tinha um conhecimento. E aqui foi a primeira igreja evangélica que eu coloquei meus pés. Então eu sei que o Senhor me plantou aqui. Andréia, você era católica, achava que acreditava no Senhor, né, que conhecia o Senhor, que não havia necessidade de uma proximidade, de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Mas ao chegar no Ministério Mudança de Vida, ouvindo as palavras, as direções, isso foi mexendo com o seu interior. E decisões a senhora tomou de se batizar, de estreitar um compromisso com o Senhor, não foi? Com certeza, porque eu não tinha esse conhecimento, é óbvio, eu sei que eu ainda estou engatinhando, mas esse conhecimento da palavra, de ter um relacionamento, eu não tinha um relacionamento com Deus, porque eu via Deus como algo distante, que eu não tinha acesso a Ele, que eu precisava orar por outros intermédios, ou ter intermediários entre o meu relacionamento com Deus, e a partir do momento que eu comecei a frequentar o ministério, a ter um entendimento maior, do que é ter um relacionamento com Deus, do que é a palavra de Deus, e eu deixei que ela entrasse, internalizei. Então eu fui entendendo que eu tinha as mudanças que eu tinha que passar, tudo o que é ter uma vida, um relacionamento com Deus. Então tem mudado muito a minha vida em todos os sentidos. O ano de 2023, a palavra profética foi ano de governo. A senhora viveu situações da qual o Senhor a colocou numa prensa, né? Primeiro pela questão da disciplina, do acordar para estar aqui de manhã no culto das 9, porque a senhora falou que vinha geralmente no culto das 15, porque queria dormir até um pouquinho mais tarde, não era? Isso mesmo. Antes, eu sempre dizia, não havia nada, podia o mundo acabar, domingo eu não levantava antes do meio-dia por nada. Aí eu vinha nos cultos das 3, até que o bispo Anderson falou, tem gente que diz que prioriza a Deus, mas só que é vencido pela cama. E eu senti que aquela palavra era para mim. E então, desde então eu comecei a vir todo domingo às 9. E como você falou, esse ano foi um ano realmente assim, que teve abalos, passei por grandes abalos na minha vida sentimental, por questão, às vezes eu até tenho uma certa dificuldade de falar que as pessoas podem achar que é algo menor, por falta de se tratar de um animalzinho, mas é como aquilo que eu ouço também das lideranças, que Deus sempre lida com a gente, naquilo que a gente mais gosta, no que é mais... não sei se eu posso dizer, mas não mais importante do que Deus, mas o que tem um grande peso na vida da gente. E o meu animalzinho, o meu gatinho adoeceu muito, teve um tumor na cabeça, foi muito amarga a experiência, de muitos gastos, foi muito difícil, mas em outras ocasiões, se eu não tivesse essa unção de governo, eu não teria me controlado da maneira como eu passei, sabe, e dificuldade financeira devido a isso, mas nada faltou. Durante esse período de muitos gastos, eu dizimei, eu ofertei, eu me pus como coluna.
não faltou nada na minha casa. Então foi assim, realmente eu vi a mão de Deus na minha vida durante esse ano. Deus abriu portas para mim, sabe? Um sonho que eu sempre tive. Eu sou professora e eu não queria mais dar aula em escola, eu queria ter os meus alunos. Portas estão sendo abertas, alunos. Eu estou tendo, inclusive, eu até me coloquei para dar aula de inglês aqui na igreja, sabe? Então Deus me deu essa permissão de ensinar na casa dele, de poder ser coluna, de poder ter um propósito para a minha vida. Então eu vejo as coisas de uma outra maneira que antes eu não via, eu não tinha esse entendimento. Não podemos deixar de contar a experiência que a senhora viveu orando, né? E foi algo assim que edificou muito a fé da senhora, não é? Sim, com certeza. Foi no início da minha fé. Eu estava... Porque tudo que vem do altar eu procuro aplicar, colocar em prática. E eu, nos intervalos das minhas aulas, porque eu dou muitas aulas online, eu oro, eu faço as minhas declarações, eu profetizo. E numa dessas vezes eu estava num quarto orando, falando a palavra. E quando eu desci, eu moro no sobrado, o meu celular estava em cima da mesa, assim, com a tela escura, porque eles não estavam sendo usados. Começou a tocar um vídeo da bispa que eu não estava assistindo, não estava na fila para ser tocado, e o vídeo respondia às minhas orações. Foi algo assim, eu até chorei, porque eu me senti honrada por Deus falar comigo, porque responder a minha oração. E eu tenho visto ele responder as minhas orações, são coisas assim que eu fico realmente honrada por ele falar comigo, por tê-lo na minha vida e sentir a proximidade. O Ministério Mudança de Vida foi uma porta de salvação para a senhora. E o que ele tem significado em todo esse processo que a senhora tem vivido? O Ministério Mudança de Vida tem sido assim muito importante na minha vida, porque ele tem significado, tem sido para mim a minha força, sabe? Tem me dado o entendimento que eu precisava ter para ter força, para ter estrutura, para ter tudo que eu tenho hoje, que eu tenho meu trabalho, saúde, eu tenho essa compreensão, esse governo para passar por desafios. Eu aprendi aqui, eu tenho aprendido dia após dia a ter esse relacionamento com Deus, a entender a palavra do Senhor e colocar em prática. E inclusive eu sempre digo, eu oro muito, vocês fazem parte das minhas orações, a bispa, os bispos, os pastores, os obreiros internos, as famílias, todos. Eu peço a Deus que abençoe muito a vida de vocês, que o ministério cresça cada vez mais, que cresça além das fronteiras desse país, porque eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, por usar as vidas de vocês para nos servir, para nos ajudar a nossa caminhada, a ter uma vida com propósito. Muito obrigada, Ministério Mudança de Vida. Deus abençoe a sua vida. Amém. A todos vocês também. Muito obrigada por tudo.